Felipe Conceição, Lucas Lute da Rádio 5 Estrelas e também no YouTube oficial do Cruzeiro. Felipe, eu gostaria que você comentasse essa derrota do Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, no qual o Cruzeiro, na nossa opinião, acompanhando aqui, né, a partida, foi muito prejudicado pela arbitragem, com o pênalti não marcado também, e também um contra-ataque em cima do Bruno José, que o zagueiro do Confiança deveria ter sido expulso. Gostaria que você comentasse essa estreia com derrota e esses erros aí contra o Cruzeiro, por favor. Boa noite a todos. Houveram erros da arbitragem e foram cruciais na partida, né? Mas eu prefiro ficar com a maneira que a gente lidou com esses erros, a postura dos atletas, mesmo com 2 a menos, mesmo com um placar adverso. O que eu vi na maior parte do segundo tempo, antes de um desgaste total, foi uma equipe com 2 a menos, jogando de igual para igual, contra uma equipe que está com 2 a mais. Então, isso mostra o que a gente está construindo, mostra a hombridade, o caráter do elenco. E tenho certeza que os ensinamentos que nós tiramos hoje vão nos levar onde a gente quer. Isso eu não tenho dúvida, porque situações atípicas assim, situações difíceis assim, é que a gente conhece o caráter de cada um, e hoje foi demonstrado. Esses atletas do Cruzeiro lutaram até o final, cumpriram até o final o que foi pedido, e a gente com certeza na próxima partida já vai recuperar os pontos que aqui perdemos em casa e continuar forte na Série B atrás do nosso objetivo. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Felipe. Felipe, o torcedor do Cruzeiro esperava uma estreia de uma maneira muito diferente da que foi hoje, né? O Cruzeiro jogando fora de casa, esperava-se uma vitória para cima do Confiança, essa vitória não veio. O Cruzeiro teve aí 2 jogadores expulsos, né? O Fábio de uma maneira que ninguém esperava. O Adriano recebeu o 2º amarelo, uma falta longe da área do Cruzeiro, enfim. Mas essas análises certamente você vai fazer de maneira interna, né? Apenas com os jogadores. Mas agora eu queria saber de você o seguinte: o que o Cruzeiro precisa para melhorar, para ter mais poderio ofensivo? Lógico que no segundo tempo o Cruzeiro sofreu pressão, sofreu os gols pela vantagem numérica do Confiança, mas mesmo assim, quando estava 11 contra 11 no primeiro tempo, o Cruzeiro tinha posse de bola, mas finalizou muito pouco, né, contra o gol do goleiro Rafael. É verdade. Com 11 contra 11 a gente tinha um controle da partida, nos faltava um pouco de agressividade. Tem ansiedade um pouco da estreia, o campo pesado que deixa o jogo um pouco lento, mas mesmo assim a gente estava construindo nossa vitória, né? Os atletas estavam encontrando espaço para chegar na área do adversário, e aos poucos com certeza a gente ia encontrar o nosso gol. O desequilíbrio no contra-ataque é que não poderia ter tido, né, no gol do adversário. Isso a gente vai corrigir. É a situação que a gente treina e alertou antes do jogo. Era a válvula de escape deles, era o Neto Berola. A gente alertou antes do jogo, no momento da pré-eleição. Infelizmente aconteceu. E no mais eu vi uma equipe que jogou para frente. Você está falando da parte ofensiva, a gente, por incrível que pareça, com 2 a menos, criamos situações de gol, empatamos a partida, fomos agressivos. E eu prefiro me agarrar nesse aspecto, porque é o aspecto que fica na demonstração de força desse elenco. Então a gente vai usar isso nas outras partidas, e com certeza essa ansiedade da estreia que aconteceu hoje, esse início do jogo um pouco ansioso, a gente já não vai ter nas próximas partidas, e essa situação atípica que aconteceu hoje, principalmente com a arbitragem, dificilmente acontecerá de novo na competição. Arthur Moraes, Rádio Super. Felipe Conceição, nem em sonho o torcedor imaginava uma derrota tão desastrosa como essa. O que teria acontecido, na sua opinião, para 2 expulsões no primeiro tempo? E baseio, claro, pelo primeiro tempo, porque no segundo o Cruzeiro em desvantagem no placar e também numérica em campo, em número de jogadores. E como fica o espírito, o pique para o jogo da Copa do Brasil na próxima semana, depois de uma estreia tão horrível como essa no Brasileiro? Eu acho que a estreia horrível foi do árbitro da Série B. Enfim, o contexto do jogo diz o que foi o jogo, a gente controlando a partida. Tivemos um erro de contra-ataque onde a gente devia ter marcado melhor, tomamos o gol, estava em superioridade numérica ainda, tomamos o pênalti, né, que originou o gol. Mas tínhamos total controle do jogo. Com certeza, se a partida fosse
continuada de maneira normal, que é o que o árbitro teria que ter feito, a gente teria muita chance de virar a partida. Tanto que com 2 a menos, a gente demonstrou um brio, um caráter, organização, agressividade, tudo que a gente está construindo, e empatamos a partida e tivemos chance até de virar com a bola no travessão. É de se elogiar a entrega, a capacidade desses atletas, e eu não tenho dúvida que, tirando a questão atípica do jogo de hoje, a gente vai continuar forte, vai vencer as partidas e vai alcançar o nosso objetivo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Felipe, boa noite, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Ontem, na entrevista coletiva, você disse estar satisfeito com o elenco que o Cruzeiro tem. E hoje, o Joseph, ele, contundido, pediu para ser substituído. Você colocou o Matheus Neres. Por que não usar os jogadores Paulo e o Everton? O que você queria com essa entrada do Matheus Neres na vaga do Joseph? A gente fez uma saída de 3 com jogadores a menos. A ideia, dentro dessa estrutura que a gente montou, era o Joseph, que faz zaga e lateral, poder ser um homem a mais no corredor lateral direito, junto com o Cáceres e com o Bruno José. Funcionou. Nós criamos situações de gol ali mesmo com 2 a menos. E no final da partida, a sua pergunta, depois que eu expliquei a parte tática, o Neres faz a mesma coisa. O Neres tem a função de volante, mas já jogou de lateral, então eu queria esse terceiro homem ali para, na hora que a gente tivesse a bola, tivesse qualidade na saída e pudesse sair de trás para a gente jogar, ter algum comportamento ofensivo durante a partida, porque se você ficasse os 45 minutos mais os acréscimos perto da sua área só se defendendo, com certeza você tomaria os gols que tomou e não faria o gol que nós tomamos, nem as chances que nós criamos. Então os atletas tiveram coragem, confiaram no plano tático do segundo tempo e eles estão de parabéns por isso, que eles se desdobraram. Acho que cabe o elogio aos atletas, o brilho desse grupo, o caráter desse grupo, porque eles fizeram 3, 4 funções, cada um ali dentro, por isso a gente conseguiu jogar a maior parte do segundo tempo de igual para igual. Felipe, a primeira amostra do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo com tudo que aconteceu no jogo, as expulsões, é para, de certa forma, ligar um sinal de alerta e mostrar que nem tudo está tão pronto assim e ao alcance do Cruzeiro, que precisa de qualquer jeito buscar o acesso para a elite do futebol brasileiro? Não é de qualquer jeito, é com trabalho, e a gente está trabalhando muito. Hoje a equipe tem um padrão tático, veio aqui antes da expulsão e das situações que aconteceram, injusta, principalmente a do Adriano. O Adriano cometeu 2 faltas, que principalmente a primeira não é perigo de gol, então é uma falta normal de jogo para você logo amarelar e logo depois ter a expulsão. Os erros da arbitragem direcionaram o resultado da partida, e isso está claro para todo mundo. E o nosso caminho é de trabalho, tanto que nós, apesar dessa situação adversa, a gente mostrou o trabalho. No segundo tempo, com 2 a menos, eu tenho certeza que a equipe está orgulhosa do time que viu no segundo tempo, que lutou, que correu atrás, que teve coragem de atacar o adversário, de buscar um empate e até virar a partida. Lógico que chega a ser desumano sustentar isso durante todo o jogo, mas os atletas estão de parabéns, eles mostraram isso. E isso vem com trabalho, não é por acaso. A gente está com uma equipe forte, tenho confiança de que está no caminho certo, tenho certeza disso. Demonstração disso é o nosso padrão de jogo hoje, a maneira que a gente joga independente do lugar e como a gente jogou hoje com 2 a menos. Você até trabalha em alguns treinamentos com 1 a menos, mas com 2 a menos é difícil você criar situações assim, então os atletas se adaptaram, se desdobraram, foi um pedido que eu fiz no intervalo, que eles jogassem por 2, 3 e eles demonstraram essa hombridade. São atletas que hoje representam a camisa do Cruzeiro com muita hombridade, muito caráter, e isso vai levar a gente longe, muito longe, eu não tenho dúvida disso. Felipe, boa noite, é Stefano do Portal Deus Me Dibre. Felipe, o que dá para tirar de lição desse jogo? Diante do que foi desse cenário caótico de 2 expulsões, arbitragem, enfim, qual é a lição que dá para tirar e como é que fica a sua opinião em relação a reforços depois disso? Você acha que o time precisa ainda de contratar, que o time precisa de ir ao mercado, ou que com esse elenco, do jeito que está, o time consegue o acesso, consegue brigar lá no começo da tabela?
O Cruzeiro vai conseguir o acesso, eu não tenho dúvida. A pergunta em relação ao elenco é o que eu falei antes. Nosso elenco hoje é equilibrado, tem peça de reposição. O conjunto do elenco hoje do Cruzeiro hoje é forte e a gente trabalha para o Cruzeiro. Eu vi um Cruzeiro no passado, antes da minha chegada, que mudava o elenco a cada derrota ou a cada situação adversa. Uma pressão muito grande de se mudar os jogadores ou de se queimar jogadores que hoje estão aí executando bem suas funções, estão crescendo. A gente precisa de tranquilidade, precisa parar que toda derrota é terra arrasada, que a gente precisa de 3, 4 reforços. Nós estamos trabalhando há 3 meses, evoluindo vários atletas, evoluindo a equipe. E é assim que se constrói uma equipe forte e se reconstrói um grande clube como o Cruzeiro. Não é tomando decisões em torno de paixão ou de pressão externa. Nós sabemos do trabalho que fazemos aqui diariamente, sabemos do nível da equipe hoje. Ou seja, o início do jogo demonstrou que a gente mais uma vez ia controlar a partida e com tranquilidade, com equilíbrio, ia ganhar a partida. O árbitro hoje não deixou que a gente fizesse isso, mas não tinha dúvida que hoje o jogo estava nas nossas mãos e que a gente era muito superior ao adversário. E não é só com as peças, é coletivamente também. Então nós vamos continuar com essa equipe que já demonstrou um bom futebol, equipe que está crescendo, equipe que tem muito a crescer dentro de campo e no campeonato, como a situação de hoje vai trazer crescimento. Hoje eles com certeza acreditam mais neles do que antes, porque com 8 jogadores eles praticamente foram melhor que o adversário boa parte do segundo tempo. Hoje eles sabem que com 11 então a gente ia ganhar a partida, não tem dúvida disso. Isso traz confiança, traz a lição que tem que tirar e o jogo da Copa do Brasil a gente vai forte, assim como para a sequência da Série B. Acostumado com a competição e não com os erros tão gritantes que aconteceram hoje, mas acho que a gente está na hora de olhar mais o trabalho, principalmente no Brasil, olhar o processo, olhar a equipe jogando, o que fez hoje no segundo tempo. É até complicado você vir numa coletiva e não escutar um elogio para os atletas pelo segundo tempo de luta que o Cruzeiro fez. Acho que a gente tem que ter uma consciência do que acontece dentro de campo, do trabalho dos atletas, para que a gente possa comentar melhor os jogos. Felipe, Sulimar Silva da Rádio Inconfidência da Rede Minas de Televisão. O time do Cruzeiro não joga com centroavante fixo, você já havia falado disso ontem, mas durante o primeiro tempo, por várias vezes o Cruzeiro insistia em jogar a bola dentro da grande área como se tivesse um centroavante fixo, o que não é o caso do Sobis e também do Bruno José. Não seria a hora também de mudar um pouco esse esquema de jogo, a bola um pouco mais por baixo, os jogadores estão tendo dificuldade de entender isso nos treinamentos? Mais uma vez, eu acho que não assistir o jogo, né? Não se fala das expulsões, não se fala dos erros grotescos da arbitragem, não se fala o que fizeram com o Cruzeiro hoje no primeiro tempo e não se fala da hombridade e o caráter dos atletas no segundo tempo. Infelizmente, é isso que eu tenho que comentar. Felipe, Guilherme Pio do Portal UOL. O Cruzeiro voltou a mostrar um velho problema. Um time que segura a bola, tem a posse de bola, mas não consegue ser eficaz, não consegue ter efetividade e agressividade para chegar com perigo ao gol adversário. Mais uma vez o time teve uma mini intertemporada, foram quase 20 dias de preparação até a Série B do Campeonato Brasileiro. O que falta de fato para o Cruzeiro conseguir ser mais efetivo, conseguir lutar mais na parte ofensiva e ter essa agressividade em busca do gol que a gente tem visto que faltou em bons jogos do Campeonato Mineiro e agora também, claro, levando em conta as expulsões, mas faltou isso quando o Cruzeiro teve 11 jogadores em campo contra o Confiança. Não, o Cruzeiro hoje foi a equipe que buscou o placar o tempo todo, iniciou a partida no campo do adversário, estava construindo a vitória com tranquilidade, com equilíbrio, tinha maior posse, poucas finalizações, mas isso com o passar do tempo, com mais espaços, né, que a gente iria criar, com certeza teríamos mais e teríamos grandes chances de construir a vitória. Os erros da arbitragem, seja no pênalti não marcado, seja na expulsão do Adriano, nos prejudicaram muito e mesmo assim, a falta de agressividade que você falou, eu não vi no segundo tempo com 2 a menos. Nós buscamos o gol o tempo todo, tivemos finalizações, em momentos até mais que adversário com 2 a menos, bola no travessão, empatamos a partida, ou seja, a agressividade e a ofensividade está sendo demonstrada, como foi demonstrado no Campeonato Mineiro, através da equipe que mais finalizou, a equipe que teve posse maior do que a maioria dos adversários, enfim.
Foi um período de construção, mas que provou o caminho que a gente está em termos de filosofia de jogo, e mais uma vez hoje nós provamos. Felizmente fomos prejudicados pela arbitragem, pelo contexto do jogo, mas fico com a hombridade e o caráter dos atletas que tem que se elogiar. Hoje o Cruzeiro tem um grupo com muito caráter que vai dar muita alegria para a torcida. Felipe, José Pereira do Jornal Tempo, da Rádio Super. Eu queria te perguntar a respeito da maturidade também desse elenco do Cruzeiro. A gente viu que o jogo do Cruzeiro, até a expulsão do Adriano, foi um jogo, e quando ele saiu foi outra partida. Você acha, como você pretende trabalhar essa questão de maturidade também no elenco tão jovem? E se você achou que faltou também um pouco assim de maldade assim, do Adriano para segurar um pouco mais as jogadas? Foi uma expulsão muito precoce e prejudicou o Cruzeiro nesse momento. Muito obrigado. Nada, as expulsões prejudicaram, com certeza. Você ficar com 2 a menos durante boa parte do jogo é muito difícil, é uma situação atípica, mas que a gente demonstrou muita força, né, com esses 2 a menos. Hoje fica essa lição, a gente vai, lógico, que aprender com alguns erros. Acho a expulsão do Adriano até de certo ponto injusta, porque teve outros lances do adversário que não foi dado cartão amarelo. Enfim, um pouco de falta de critério. E sem comentário no lance do pênalti em cima do Aís. Muito claro, todo mundo no estádio viu, acho que todo mundo em casa também. Mas a gente fica com o que a gente fez, principalmente quando estava com 2 a menos, e vamos seguir forte.